irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Esse foi o primeiro contato de Jesus com os seus discípulos. A Bíblia ela coloca o título como a pesca maravilhosa, e foi de fato o que aconteceu. A forma com que Jesus ele se apresenta aos filhos de Zebedeu e a Simão Pedro é de uma maneira notável, e é uma grande experiência, foi uma grande experiência o que eles viveram. A palavra fala que eles haviam passado a noite inteira tentando pescar algo ali no lago de Genezaré e não conseguiram pescar nada. Jesus ele ordena que fossem até o mar alto para que ali lançassem as redes novamente, e lançando as redes, segundo a palavra de Jesus, quando eles lançam, a palavra relata que as redes voltam cheias de peixe, uma quantidade enorme de peixe que quase rompia a rede. Pedro imediatamente ele diz: Senhor, ausenta-te de nós, eu não sou digno, eu sou pecador. O que é isso que está acontecendo aqui? Que milagre é esse? E tinha sido um grande milagre. Jesus ele leva eles até um cenário de fracasso da noite anterior, onde eles retornaram de uma pescaria mal sucedida, de tentativas que resultaram em frustração. Estava estampada a derrota na cara deles, ao ponto de que eles não tinham esperança de ir novamente ao mar alto, de buscar de novo peixe naquele dia. Quantas vezes nós também nos confrontamos com cenários de frustração, de fracasso? Bom, o deserto nosso é resultado de um fracasso. Um fracasso dentro da família, um fracasso no casamento, no relacionamento, um fracasso. Algo que deu errado. E a palavra fala que eles passaram aquela noite inteira tentando pescar e não conseguiram nada. Talvez ao longo desses últimos meses a rede foi lançada e o resultado não foi visto, não se viu nada. E talvez a resposta que tenhamos para o Senhor é: nada apanhamos. Senhor, janeiro eu lancei a rede, nada apanhei. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, que acabou, nada apanhei. O que eu vi foi nada, o que aconteceu foi nada, o resultado foi nenhum, nada apanhamos. Mas porque mandas, eu lançarei. Em obediência, eu vou tentar de novo. Um mês se passou, inicia-se outro mês, setembro. Porque tu mandas, eu vou continuar, Senhor. Porque tu mandas, eu vou tentar, eu vou perseverar na busca, eu vou confiar na tua palavra. Porque, humanamente falando, está impossível de se apanhar algo, de ver o resultado. E ali eles foram até o mar alto, obedecendo a palavra de Jesus. E aqui fica um ponto interessante, que a rede ela é diferente da vara de pesca. A vara ela tem algumas características, como por exemplo, você atrai o peixe através de uma isca, e é algo bem individual. Você sozinho consegue pescar, você não precisa da ajuda de ninguém. A rede não. A rede é um tipo de pescaria direcionado. Você tem que direcionar a rede até o lugar onde estão os peixes. Demanda esforço, porque vem uma quantidade maior de peixe e, obviamente, por vir uma grande quantidade também, você tem uma dependência, você não consegue puxar a rede sozinho. A rede fala da dependência nossa em Deus, a rede fala do esforço, da perseverança pela graça para se alcançar o resultado. A rede fala da direção que Deus nos dá pela palavra dele, pela palavra. Foi a palavra de Jesus que produziu fé no coração de Pedro. Pedro ainda não tinha visto o milagre. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu acho bem mais fácil crer quando se tem um milagre do que quando não se tem ainda o milagre. Pedro creu sem milagre, ele creu na palavra. A vara ela tem uma diferença. A vara ela depende da isca, e a isca ela atrai, né? Como falamos, atrai o peixe. Às vezes no deserto muitos querem alcançar o resultado usando iscas, atraindo pela razão, atraindo pelos argumentos, atraindo pelo jeitinho humano, né? De tentar reconquistar, de tentar se aproximar. O jogo da conquista não funciona no deserto. O deserto trabalha com o mundo espiritual. E o mundo espiritual não se relaciona em nada com essa questão amorosa, tão somente afetiva, psicológica, em nada.
E isca não serve, tem que ser rede, tem que ser direcionado pelo Senhor, a busca. O resultado vai ser segundo a palavra de Deus e não segundo a nossa razão, o nosso esforço para atrair o cônjuge, atrair a pessoa que está longe, que se distanciou. A vara também fala do individualismo. Quando o homem ele acha que não precisa de Deus. Quando o homem ele acha que não precisa ouvir a voz de Deus, que ele pode tomar as decisões dele, as atitudes dele, mas quando chega no fundo do poço, logo entende que... Mas eles lançaram a rede. E quando lançaram a rede, eles colheram uma grande quantidade de peixe que rompia a rede. A rede é fraca, mas a palavra ela produziu um efeito que provavelmente brotou peixe de onde não tinha. Eu até acredito no seguinte, irmãos. A operação de Deus começou na noite anterior, na falta dos peixes, para que o cenário fosse ali montado, para que assim no outro dia houvesse a pesca maravilhosa. Então os peixes que faltaram na noite anterior brotaram, surgiram, para serem colhidos, como diz o versículo, nas redes que foram lançadas. E Pedro, ele faz uma confissão. Simão, ele tinha esses momentos dele, ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconhece o que está acontecendo, ele diz: quem é esse que tem o poder para fazer surgir peixes? Eles tinham todas as condições para ter uma boa pesca, eram pescadores experientes, tinham barco, tinham rede, mas foram mal sucedidos. Às vezes nós temos o conhecimento da palavra, crescemos na igreja, temos experiências com Deus, vivemos experiências maravilhosas com o Senhor. Alguns até vieram de um primeiro deserto, mas estão tendo uma jornada frustrada. Porém, segundo a palavra dele, o milagre acontece. Jesus vira para eles e diz: olha, não temas. De agora em diante, eu vos farei pescadores de homens. A primeira vez que Jesus diz algo que ele diria muito no Evangelho: não temas. E é o que ele diz para nós diariamente: não temas. Não temas. O peixe, o barco, a rede, o mar alto, aquilo tudo era uma desculpa. Uma cena criada para algo muito maior. Eles entraram no mar, atrás dos peixes. E eles saíram do mar, atrás de Jesus. Nós entramos no deserto atrás dos cônjuges. E saímos do deserto atrás do Senhor Jesus. Algumas coisas Deus faz para nos mostrar apenas que Ele pode. A missão é muito maior que o peixe. O propósito é muito maior do que o casamento, do que o cônjuge que foi embora. É muito mais do que isso. Isso é só peixe. Quando nós olhamos o final do versículo 10, e principalmente o versículo 11, Jesus diz: não temas, eu vos farei pescadores de homens. Esse era o propósito real. Não era peixe, não era pescaria. E no versículo 11 a palavra fala que levando o barco para a terra, eles levando ali o barco cheio de peixe para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, todo o relato era sobre a pesca, sobre o peixe, sobre o barco. E quando eles pescam, e ali eles entendem que Jesus queria levar eles a uma experiência muito maior do que aquilo, eles levam o barco até a terra, até a praia, eles deixam tudo e seguem Jesus. Mas para que isso? Por que então todo esse cenário de pesca para no final das contas deixar o barco cheio de peixes e ir embora seguindo Jesus? Eles nem venderam peixe, eles nem comeram peixe, não fizeram nada dos peixes. Eram pescadores, imagina. Largaram tudo para seguir Jesus. Foi como eu falei, a missão era muito maior que peixe. Era muito mais. O que Deus tinha para fazer na vida daqueles homens, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. É muito mais. O deserto, assim como o mar alto, serviu para levá-los a uma nova experiência, para uma nova jornada. O deserto também é para nos levar a um novo propósito. No caso deles foi um barco cheio de peixe, aquilo que eles mais desejavam. O que nós mais desejamos? Será que tem sido isso a nossa prioridade? Porque quando renunciamos, Deus nos dá. Quando queremos só isso, nós não alcançamos. Irmãos, emprestar um barco vazio para Jesus não é difícil. Difícil é abandonar um barco cheio por amor a Ele. A pesca maravilhosa era um pano de fundo para algo muito maior. O deserto é um pano de fundo para algo grandioso que Deus tem na nossa vida. Não é só peixe, não é só o mar alto, não é só o cônjuge, não é só o deserto, é Jesus.